Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença, sempre trazendo convidados muito especiais aqui no nosso programa, que está completando agora em janeiro, exatamente 5 anos no ar aí. Mais de 1.000 entrevistados já participaram aqui do Jornal em Foque, seja de forma online, né? Lembrando que o Jornal em Foque começou literalmente na pandemia, seja de forma presencial, como é o caso de hoje. 2 convidadas muito especiais participam do Jornal em Foque de hoje. Vamos falar muito sobre meio ambiente, natureza, um projeto fantástico que já existe aí há mais de uma década, aí, exatamente aí, são mais de 15 anos que o projeto existe, o projeto Mantas do Brasil aqui, e nós 2 convidadas que participam conosco, a Paula Romano, que é a coordenadora geral do projeto Mantas do Brasil. Paula, muito obrigado pela sua presença. O prazer é nosso, nós que agradecemos aqui o convite, muito bom estar aqui com vocês. Nós que agradecemos também, e a Renata Cosme, que é bióloga e integrante do projeto Mantas do Brasil. Renata, muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Nós que agradecemos também, lembrando que você pode acompanhar o programa, esse é um programa gravado, mas você pode acompanhar o programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, enfim, todas, YouTube, youtube.com/BocNewsTV, no nosso site bocnews.com, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da VIPway, no mesmo horário, na Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Agradecer também os trabalhos técnicos do Felipe Brandão aí, sempre atento. Felipe Brandão aí vai ser responsável de colocar o visual, as belas imagens do projeto Mantas do Brasil. Bem, vamos começar a origem do projeto, né? Mantas do Brasil, até para as pessoas entenderem, mas o que são mantas, né? Nesse sentido, porque talvez as pessoas, manta tem alguma coisa a ver com roupa? Não tem nada a ver com roupa, né? Mantas do Brasil, como é que surgiu essa ideia, Paula, né? E a importância, né? A gente fala muito, né? O homem, ele quer explorar o universo e às vezes ele não sabe o que tem o potencial no nosso universo aqui, no nosso mar, nos nossos oceanos, né? A gente tem esses grandes bilionários aí que querem explorar Júpiter, Marte, nada contra, mas a gente não sabe nem 10%, né? Aí a Renata pode me ajudar melhor, da nossa riqueza que a gente tem nas nossas águas. Como é que surgiu essa ideia, Paula e Renata? Pois é. Posso começar já que eu fui uma das fundadoras do projeto? Mas é a Paula, com certeza. Manta é a maior raia que a gente tem nos oceanos. Por isso que é manta, porque ela é enorme, né? E eu vou te falar que ver uma manta é como se você se sentisse abraçado, envolvido por uma manta de cobertor mesmo, né? De tão maravilhoso que ela é. Quantos metros, mais ou menos? Para o leigo, mais ou menos. Pode chegar a 8 metros. 8 metros. Aí o Felipe Brandão já colocando uma imagem, uma bela manta, 8 metros. 8 metros. Essa ainda é um pouquinho menor. Essa ainda é o filhote. E como você falou, realmente a gente não conhece nada, porque essa espécie que está aparecendo, ela foi descrita agora, em 2025. É uma nova espécie que a gente conseguiu descrever, que frequenta aqui nossas águas brasileiras, e foi descrita agora, em 2025, por uma cientista brasileira, uma pesquisadora brasileira, Nayara, e com a ajuda do projeto Mantas, conseguiu descrever essa terceira espécie. Hoje, então, com essa daí, são 3 espécies que existem, por enquanto, né, descobertas no nosso litoral, né? Então, é um número já que chama muita atenção. Quais são as características, as peculiaridades dessas 3 raias, 3 mantas que vocês já descobriram? 3 mantas. Vamos voltar um pouco ao tempo, né? Sim, falar um pouco do projeto, origem. como que a gente começou. Tudo começou aqui,
na Laje de Santos. Em Santos. Bela Laje de Santos. Bela Laje de Santos, que tem a visita sazonal desses animais aqui nas nossas águas. Santistas, elas frequentam aqui. E nós, mergulhadores, que frequentamos a Laje de Santos, começamos a ver esses animais e saber que eles estavam visitando a gente, assim, todo mês de julho, todo o inverno. Eles vinham, e a gente tem até uma publicação que elas... É o único lugar do Atlântico Sul que elas vinham sazonalmente todo mês de julho, períodos de inverno, né? E a gente começou a ver que não era só uma manta, um indivíduo, eram vários indivíduos. Então a gente recebia a visita de vários indivíduos. E isso começou a criar um banco de dados. E aí nasceu o projeto Mantas do Brasil. A gente começou a ver que, além de tudo, esses animais serem belos, maravilhosos, eles estão ameaçados de extinção e que a gente precisava fazer alguma coisa por eles. E aí o projeto nasceu em 2009 por mergulhadores que frequentam a Laje de Santos, que criou o Instituto Laje Viva um pouco antes do projeto, o instituto que é o realizador do projeto, que é um instituto também que foi criado em prol da preservação da Laje de Santos. A gente foi aí um pouco mais a fundo para tentar ver o que a gente conseguia fazer para a preservação desses animais. E estamos aí até hoje tentando protegê-los e levar eles a reverter a situação de ameaçados à extinção. Muito bem aí, né? Uma bela história, né? Para quem não sabe, né? A Laje de Santos, eu estou falando isso já no século passado. A gente tem que resgatar isso daí. Foi um dos alvos de maiores polêmicas eleitorais na cidade, né? A Paula deve lembrar muito bem disso daí, né? Que o então prefeito Davi Capistrano colocou, né? Como naquela época, né? Muita gente nem sabia da existência da Laje de Santos. Eu estou falando isso no século passado, nos anos 90. Isso foi efetivamente criar um parque, efetivamente. Parque Estadual Marinho. Parque Estadual Marinho, na época não era, né? Na época não era. Né? Que aí, isso hoje né? Exatamente. Mas assim, e na época foi motivo de chacota, né? Imagine, né? A ignorância, infelizmente, das pessoas no período eleitoral, e isso, né, tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer que isso foi pensado lá atrás, falado, motivo de ironia, chacota, e tá aí, se não fosse talvez essa luz, essa luz que foi lançada por aquele santuário ecológico, né, que fica, quantos quilômetros? 40 quilômetros. 40 quilômetros, né? 40 quilômetros, convenhamos, né? Daqui até, Praia Grande, dependendo da distância de Santos até Praia Grande nesse sentido, e hoje é um santuário ecológico aí que tem várias e várias espécies que acabam encontrando lá. E os mergulhadores, né, os pioneiros aí também descobrem diretamente essas maravilhas. Renata, você como bióloga, curiosidade, por que eles escolhem a Laje de Santos? Por que as mantas escolhem a Laje de Santos? Por que também em julho, né? Porque às vezes você vai... Por que a temperatura da água? Se a gente tem efeito El Nino, né? Se isso, as mudanças que a gente está passando tem mudado também esse meio aí das mantas aparecer. Antigamente elas só vinham em julho, agora elas estão chegando também em outros meses. Isso já é possível identificar também? Fernando, eu acho que hoje tá muito difícil a gente falar uma época específica, né? Hoje a gente tem mantas aí quase que o ano todo. Esse ano mesmo, o ano passado mesmo, né? Teve recorrência. O que eu acredito? Que, na verdade, elas estão em todo o nosso litoral, né? Brasileiro. Tem algumas coisas que as pessoas também não sabem, não conhecem. E aí a gente colocar hoje como um período específico tá muito difícil. Não tem muito, mas eu acredito que a Laje, por conta dos recifes, cara, a Paula, que é mais mergulhadora, mergulha mais tempo do que eu, ela já vê aí bem mais tempo. Eu acredito que seja por esse motivo, a Laje de Santos. Na verdade, a gente tem um estudo que a gente fez no começo do projeto, que os biólogos viram que a gente tem uma corrente que passa, que é uma corrente mais fria, que junta com a corrente da água quente, que ela estava bem próxima à Laje de Santos. E essa mistura de água de corrente trazia muito nutriente. Então eles acreditavam que elas se aproximavam vinda dessas correntes.
né? Elas vêm do sul, isso a gente já sabe, isso é fato. E só que agora, com essas mudanças climáticas, né? Essa corrente se afastou. E a gente não vê mais com tanta frequência na Laje de Santos, como a gente via antigamente, que era fato, a gente chegava lá e via, a gente não as vê mais. Então, também tem a questão do costão, né, que seja ponto que elas procurem também, elas procuram muito peixinhos limpadores, mas aqui a gente não é uma região que tenha, mas a gente acredita que seja mais pelas correntes e também o fato delas sumirem, seja pelo fato das correntes terem se afastado um pouco. Então, Fernando, assim, como você falou no começo, a gente não sabe nada. Exatamente, né? Por isso que eu volto a dizer, né? Tantas ideias bilionárias, eu estou falando dos bilionários, investem tanto, né, em conhecer outros planetas, tudo bem, ótimo, mas assim, se a gente investisse um pouco em pesquisa, para a gente conhecer a nossa realidade, é a famosa economia azul, né? Que quanto que a gente não pode extrair dessa economia azul para o benefício da própria população, não só o ser humano, mas também as espécies também, que infelizmente a gente tem, vocês comentaram também, que são espécies em extinção. Dá para saber mais ou menos os cálculos assim dessas três, essa que vocês encontraram no ano passado, que é não sei se tem um termo específico, né? Dá para saber mais ou menos quantas mantas estima-se que existam no mar, ou ainda é praticamente impossível esses cálculos? É possível ter uma noção? No oceano nosso aqui, pelo menos, que circulam. Assim, aqui no nosso oceano a gente tem, o projeto tem um banco de dados, né, que a gente ampliou bastante por conta das nossas pesquisas, tanto que a gente agora vê mantas em todo o território brasileiro. E a gente tem catalogado 205 indivíduos até hoje. É pouco, porque nosso território costeiro é muito grande. Isso todo o litoral? Todo o litoral. Mais no Nordeste, mais no Sul? Mais no Sul, pela temperatura. Santos, por causa da temperatura. Mas... A Laje de Santos concentra boa parte desses 205 indivíduos. Sim. Que aí vocês colocam um chip, alguma coisa assim, para poder identificar? Como é que funciona? A foto-identificação é feita pelos mergulhadores. E que fotografam o ventre dela, que tem a marca característica, e como se fosse a digital. Cada um é único e a gente consegue identificar. O ventre, para quem está nos assistindo, para quem está ouvindo, essas manchinhas. As manchinhas que como se fosse uma digital de cada. Maravilhosa. Essa espécie. Essa é a Birostris. Essa é a mais comum. É a que frequenta aqui a Laje de Santos. Birostris. Ela é fêmea, linda. Essa parte lateral dela é como a gente chama de chevron, né? É a parte mais escura. Aí aquela outra que mostrou como uma espécie nova, a gente consegue identificar, né? Ela é bem mais clara. Essa daí. Então, essa daí dá para saber que essa é fêmea. Essa também essa é machinho. É macho. E essa é a Yarai, que é a nova espécie. E ela é mais branquinha. Esse chevron que a Renata falou, ele fica um pouquinho mais... Quase que imperceptível, claro, imperceptível. Né? Ela é menor, né? A característica dela é menor. E pode ver que ela tem a carinha branca em comparação a outra. Se puder colocar a imagem, ela tem a carinha preta. No rosto, aquela outra imagem que tinha, você vai ver que ela tem a máscara. Isso, a carinha preta dela. Se ela tivesse uma máscara. Uma máscara. Essa é uma característica que diferencia, que a gente começou, quando começou a receber os registros de mergulhadores do Nordeste, principalmente, a gente começou a ver essas diferenças morfológicas dela, né? E a gente falou, não é a mesma espécie, não é. E aí a gente juntou também com os dados... Porque não tinha tecnologia, não tinha nada, né? Tem que pensar isso. O pessoal faz aqui, é fácil não. Porque pelo olho, né? A gente, não é. Aí a gente viu que tinha uma pesquisadora também da Califórnia, que estava estudando, a doutora Andrea Marshall, estava estudando as mesmas mantas lá no Caribe e na Flórida, que também tinham as mesmas características que essa que a gente estava vendo aqui no Nordeste. E a gente mostrou para ela, falou, é a mesma que a gente tem aqui, e não é Birostris nem Alfred, que seria a outra espécie, né? Que também foi descrita recentemente, foi em 2019, Rê? Foi 2019. 2019, a segunda espécie foi descrita em 2019 pela doutora Andrea Marshall. Eu entrei em 2018 no projeto, foi
Muito bem. Aí, por exemplo, no mundo, obviamente, esses bancos de dados, vocês se conectam. Quantas espécies tem no mundo, né, de mantas? Porque só aqui no Brasil tem um projeto específico para mantas, ou em outros países também temos, que tem que ressaltar também o trabalho da Petrobras também de apoio nesse projeto também. Mas só no Brasil, que tem projetos como Mantas do Brasil, ou outros países também desenvolvem, e aí obviamente uma rede mundial trazendo dados, trazendo informações. Como é que funciona isso daí? Tem uma rede mundial, tem mantas nas Maldivas, tem o Manta Trust, que é lá no México. Manta Trust. Tem no Equador também. O Mantas do Equador. Tem mantas, projeto de mantas tem no mundo inteiro e a gente se conecta, né? Cada um tem seu banco de dados específico da sua região. E eu sei que o Mantas do Equador tem mais de 5 mil indivíduos registrados. Muitos indivíduos. O Pacífico é mais rico, por causa da temperatura, né? Que é mais baixa. A temperatura do Pacífico é mais baixa em relação ao Atlântico. Com certeza. Então isso, de certa forma, contribui também isso daí, né? E o Pacífico é mais rico, né? Em nutrientes, é mais rico em diversidades. Então eles têm uma... O Equador tem mais de 5 mil espécies. Então, se Mantas do Equador lá, deve trabalhar mais ainda, imagina. Pois é. Não é fácil, imagina. Muito legal esse trabalho aqui, né? E as pessoas às vezes não... E especificamente, você como mergulhadora também, né? Imagina você no meio do... né? Qual a profundidade que elas estão, mais ou menos... como é que funciona esse trabalho, né, de identificação? Como que é isso? Essa daqui é a mesma. Algumas devem ter nomes aí que vocês já batizam, provavelmente, né? Exatamente. Então... Cada mergulhador batiza a manta que ele avista, né? Se a gente ele manda o registro, a gente confronta com o banco de dados, se for espécie um indivíduo novo, ele tem direito a batizar. Tem direito a batizar, ganha os brindes do projeto. E independe, Fernando. A gente já registrou manta na superfície. Na superfície? Assim como a gente também registrou os primeiros trabalhos do projeto, a gente tentou taguear. Né? Mas como é um bicho oceânico, difícil, a gente perdeu, além de ser muito caro o tag, a gente se perdia no mar, a gente não achava mais. E o resultado era muito irrisório. O custo-benefício era baixo. Mas a gente tem um resultado de uma que a gente conseguiu, e ela veio aqui na Laje de Santos, ficou rodeando aqui a nossa região por alguns dias, 15 dias, foi até Queimada Grande, voltou, e depois ela foi embora, ultrapassou o talude e deu um mergulho de 700 metros. Olha. Foi lá para baixo e o tag não aguentou, se soltou, né? Porque ele tem uma pressão, né? Aí se soltou e ela foi lá a temperatura de 3 graus, não sei o que ela foi fazer lá embaixo. Então, assim... Estava muito quente aqui, as mudanças climáticas. Eu volto a repetir que a gente não sabe de nada, né? Porque o que ela foi fazer lá embaixo? Exatamente. A gente não consegue ir até lá. Exatamente. Aqui mais próximo aqui das praias, elas podem aparecer, elas costumam aparecer, e por que se isso acontece? Ou elas ficam mais distantes? Às vezes falaram, a Laje de Santos, 40 quilômetros de distância. Como é que funciona? Elas chegam até mais próximo do mar ou não? Quando tinham mais... Desculpa, depois... Imagina, quando tinha mais população de manta, né? Antigamente, assim, né? A gente tem registro de gente que via da Ilha Pochá. Da Ilha Pochá? Então elas chegam, sim. Elas chegam... E não tem ferrão, não precisa se assustar, né? Se elas estiverem na praia, não precisa se assustar que elas não fazem nada, elas não possuem ferrão. Isso Pode aí. falar, Rê. Não, então, eu ia falar exatamente disso, acho que foi você que falou, né? Que as pessoas vinham da Ilha Pochá um tempo atrás. Mas assim, normalmente hoje, quando a gente costuma ver, acho que Ilhabela também eles viram, mas eles também estavam com drone, então não estava tão próximo. Tá. E é bem legal falar isso que a Paula falou, né? Porque a gente tá falando de um animal de 8 metros, aí as pessoas ainda imaginam, nossa, imagina o tamanho do ferrão. Não, ela não tem ferrão. Ela não tem... Ela não como que ela se um defende? Choque, Até para as pessoas. dela. Pelo tamanho. Pelo tamanho dela, espanta. E ela se alimenta de
plânctons da natureza, Sim. né? Não tem, a gente gosta de falar para as crianças, principalmente, né, educadora ambiental, que ela não tem dente, então na verdade ela tem microdentículos, né, e que ela nem usa para se alimentar. Na verdade ela é um animal filtrador, que ela filtra da água o seu alimento. Então quando a gente tem uma ferramenta incrível, eu vou até adiantar aqui, nem sei se você ia falar sobre isso, que é o nosso oceanário, que é como se fosse um planetário, mas como a gente projeta o fundo do mar, a gente chama de oceanário. Então lá, as crianças que têm esse trabalho também do projeto, né, não é só de pesquisa, também de educação ambiental, e aí a gente consegue demonstrar, porque como princípio, né, da educação ambiental, ninguém cuida do que não conhece. Sim. Da mesma forma que a gente conversa sobre a laje de Santos, tem pessoas que não sabem que existe a laje aqui em Santos, e muito menos raia manta. Então lá a gente consegue demonstrar o tamanho dela, porque ele tem exatamente 8 metros. Então quando ela aparece nos vídeos, né? Quando a Paula mergulha, ela faz umas imagens horrorosas com tubarão-baleia. E aí a gente leva esses vídeos e aí as crianças conseguem ter a dimensão, até um pouquinho da sensação que o mergulhador tem quando ele tá nadando e imagina ele dar de cara com uma manta. Então as crianças conseguem ter aquela dimensão ao oceanário. Ah, o cenário, que legal. Felipe Brandão, rapidamente, lá na Arena Santos aí. Isso. Isso é voltado para as escolas, para crianças das escolas, né? Tá, agora em 2026 o cenário vai rodar. Vai rodar, né? Vai. A imagem dele dentro, né? Então as crianças sentam. Legal. E aí a imagem, a gente consegue, porque como ele tem exatamente 8 metros, a gente consegue, eles conseguem ver o tamanho real mesmo de uma raia-manta. Quando a gente faz educação ambiental, a gente gosta de levar um barbantinho, porque você falar 8 metros é uma coisa. Exatamente. Você vê 8 metros. 8 metros. E aí a gente explica para as crianças sobre a digital, que é as manchinhas, né? Que uma não tem igual a outra, que ela não tem nenhum tipo de ferrão, que a única coisa que ela tem para defesa seria o tamanho, e porque ela está ameaçada de extinção. Porque você imagina um animal filtrador filtrar o seu alimento da água do mar, né? Muito interessante mesmo aí. Agora em 2026 aí o oceanário já tem locais já garantidos aí que ele vai estar junto com as escolas. Agora, comecinho do ano a gente vai estar aí no dia 31 de janeiro. Vamos falar muito aí. A programação, a extensa programação, dia 31 de janeiro. Mas a gente fica depois de um rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário Resumo do Dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial
O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, falando muito sobre meio ambiente, né? Você sabia o tamanho de uma manta, uma raia? 8 metros, né? Você tem uma ideia? Se você mede 2 metros, e olha que são poucos que medem 2 metros, são 4, né? Imagina, né? E a manta-raia, né? As espécies desse projeto fantástico, projeto Mantas do Brasil aí, que pesquisando, descobrindo aí a realidade dessa espécie tão importante aí que temos na nossa cultura, né? E obviamente, quando eu falo de cultura, a gente fala também que Santos é uma cidade modelo com cultura oceânica também, né? Então é importante também essa união, esse trabalho, por isso que o oceanógrafo que vocês mostraram também é importante, estar falando no bloco anterior, né? Da questão de levar a cultura oceânica. Porque, por incrível que pareça, Paula e Renata, por incrível que pareça, vocês sabem que tem muita criança que não conhece o mar. Mora em Santos, mora no nosso litoral e não conhece a praia. Não conhece. É uma triste constatação, né? Havia muito tempo atrás projeto, né? Muito tempo atrás, projeto do Estado que levava crianças do interior para conhecer o litoral, para a praia, né? Esse projeto que eu saiba, acho que parou, acabou. Tinha até a casa da vovó Anitta ali, né? Ali no Embaré, que era uma referência nesse sentido, né? É uma referência nesse sentido. Esse projeto, infelizmente, das crianças do litoral para o interior e vice-versa, não sei porque acabou já há algum tempo, não é de hoje também, né? E também tinha um projeto também no município que também as crianças iam para a praia, conhecer a praia. Incrível que pareça, crianças que não conhecem a praia, vivem no universo delas, especialmente nas áreas mais periféricas ou na área continental também, e não conhecem a praia. E a gente tem a questão da cultura oceânica. Isso casa também, vocês nas redes sociais, vocês tratam muito sobre essa questão da cultura oceânica. Santos é, se não me engano, a primeira cidade, pioneira, né? Sim. Pioneira nesse sentido. O que representa isso? O que a gente pode ainda enfatizar e valorizar ainda mais sobre a cultura oceânica? Por favor. Nossa, muita coisa, né? Eu dei, então, assim, deu até um quentinho no coração com a cultura oceânica, porque quando a gente fala, a gente não tá falando só de uma espécie, né? Porque às vezes as pessoas olham, né, a camiseta, olham o projeto, falam assim, querem cuidar da raia-manta. Mas, na verdade, é sobre nossa sobrevivência, sim, né? A gente teve muitas pessoas falam, né, o pulmão do mundo, as florestas, né? Mas, na verdade, são a maioria do ar que a gente respira, do oxigênio que a gente é do mar. Então, assim, quando a gente fala de cultura oceânica e da gente poder explicar, a gente leva a raia-manta mesmo assim como um atrativo, mas que é uma coisa que a gente ama, que é um animal que a gente ama, que a gente não quer que deixe de existir, mas a gente também quer mostrar para eles que sem aquela linguagem do eco-chato, o biodesagradável, e a gente quer simplesmente fazer... Biodesagradável é bom. Essa é nova. Essa é nova, essa é da Mari. Biodesagradável. Nossa educadora ambiental também. A gente não quer ser biodesagradável, nem eco-chato, nem ecoterrorista. A gente quer falar, e aí eu acho que essa ferramenta que a gente usa, tanto com o cenário, ou explicando, isso dentro da cultura oceânica é muito importante. Isso que você falou sobre as crianças não conhecerem o mar, eu lembro que eu fui uma vez fazer educação ambiental no Jardim São Manuel. Sim. E aí uma criança falou pra mim, tia, eu nunca fui na praia. É verdade. Eu disse, meu Deus, ela mora em Santos.
E isso é a nossa realidade, isso não está muito longe da gente, a gente não precisa ir para muito longe. Então eu acredito que a cultura oceânica, quando se ela for muito planejada, se as escolas não tiverem mais educação ambiental só como um atrativo, né, aquele um que é a mais para as escolas particulares, eu acho que quando isso for para todo mundo, eu acredito que a gente vai colher um pouquinho mais de frutos, a gente está no caminho certo, que não é só plantar, né, a semente, a gente tem que cultivar. Claro. Então, quando a gente mostra nesse sentido, eu acredito que a cultura oceânica vai ser muito importante. Exatamente. Reverter isso aí. Exatamente, que a gente tem muito ainda a caminhar, que nem a Renata comentou, né, crianças em Santos que não conhecem a praia. Eu falando de Santos, mas se eu for em Guarujá, não deve ser muito diferente. Em Cubatão também, né, São Vicente, Praia Grande, especialmente porque a gente tem trazido vários profissionais que, infelizmente, as famílias, muitas famílias, elas vivem naquele mundo delas e eles acabam não saindo daquele mundo, né? É sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e vai, e enfim, e o mar, né? O mar é talvez o espaço mais democrático que a gente possa ter, né? Não precisa aí, não tem questão, né, todo mundo tem acesso, ainda bem que a Constituição, alguns ainda tentam barrar, não pode isso, não pode aquilo, mas é um espaço democrático nesse sentido. E aí vocês também, né, a gente tem um trabalho que vocês tiveram agora na COP, né, a COP agora em novembro, um trabalho fantástico também, a COP, a gente teve a oportunidade de entrevistar o Carlos, aquele oceanógrafo, não, climatologista, Carlos Nobre, né? E a preocupação que ele tinha justamente, né, das teorias se tornarem coisas práticas. Quais balanços vocês têm aí? Tem até um vídeo, Felipe, da COP30 também, né? Tem 2 vídeos, tem do Praia do Amor aí também, que foi uma experiência muito interessante, muito legal, que vocês fizeram lá em Belém, né? E também de um outro vídeo também que você fala da participação, né? Do projeto, né? E vocês tiveram lá um painel, né? Pesca artesanal e economia azul, lições locais para implementação da NDC brasileira. NDC, normas, NDC o que seria? Agora você me não tem problema. Não tem problema. Está aqui o painel aqui. Florestas de transição energética. Isso muda tudo para as raias. Porque elas dependem do oceano saudável. Dependem das correntes marinhas estáveis, dependem das águas ricas em plâncton, e tudo isso está sendo afetado pela crise climática. Temperatura da água subindo altera a rota migratória, a acidificação dos oceanos afeta a cadeia alimentar, poluição e sobrepesca desequilibram o ecossistema em que elas se alimentam. Quando os países discutem metas climáticas que incluem a saúde marinha, isso impacta diretamente a sobrevivência das mantras e de milhares de outras espécies marinhas. Por isso estamos aqui, para mostrar que a conservação de espécies não se separa de política climática. Essa COP é histórica e as gigantes do oceano também estão sendo representadas aqui. Muito bem. Como é que foi essa experiência, né? Imagina, né? As pautas importantíssimas, né? Foi a primeira vez, né, que vocês participaram de uma COP, sim. COP, né? Essa oportunidade também. Com certeza. E levar aí a experiência de vocês com esse painel Pesca Artesanal e Economia Azul, lições locais aí que pode servir de exemplos referendados por outras localidades. Aí. Como é que foi essa experiência? Exatamente. Primeiro a gente queria agradecer, que foi um convite de um projeto parceiro, um grande amigo e parceiro, que é o pessoal lá do Redmar de Salvador. Opa. Agradecimento ao presidente, senhor William, e o projeto Costa Mar, que também é nosso projeto parceiro, que a gente foi junto com eles, a convite deles, representar o Santos, a cidade de Santos, e o projeto Mantas do Brasil, para falar sobre, né, o tema foi sobre a pesca artesanal, mas a gente participou lá mais ativamente, falando principalmente sobre a questão do oceano, porque esse ano a COP foi, o centro da atenção foi o oceano e a floresta, então juntos
significou bem intensamente que juntos um faz parte do mesmo sistema que o outro faz. Então, assim, sem azul, sem verde, né? Que foi o tema que a gente levantou. E, assim, não tem como falar, assim, medir em palavras, né? A emoção de estar lá e de poder levar a nossa palavra, a nossa experiência, né? Que muita gente ouviu nossa voz, ouviu nossa mensagem e é só agradecer mesmo de ter participado. Sim. E a troca, né, de experiências. E a troca de experiência. Como hoje em dia se fala muito profissionais aí, né? Em mudança climática, em crise, né, de mudança climática, e realmente essa COP serviu para a gente abrir os olhos dessa questão. Que a gente está, né, corrida contra o tempo. Corrida contra o tempo. A verdade é questão essa, de tempo, né? Eu falo, o Carlos Nobre, quando ele esteve aqui, inclusive foi no Parque Valongo, no Colabora Mundo, que teve esse evento também, né? Sim, a gente participou. Exatamente. E aí ele, não sei se vocês assistiram, né? Ele fez lá projeções, já está chegando a 1,5 aumento da temperatura da Terra, desculpe. E isso preocupa, e é uma projeção até 2100, né, chegar até 4 graus, né, aumento de 4 graus, uma cidade como Santos, por exemplo, vai ser praticamente tomada pela água, né? Então, só um exemplo nesse sentido, né, enfim, é algo preocupante nesse aspecto, né? E vocês tiveram lá essas trocas aí, como é que foram essas trocas aí de experiências, né, de projetos também, né, que estão espalhados pelo Brasil afora, uns com mais estrutura, outros com menos estrutura, com as dificuldades, mas todos aí com o mesmo objetivo, né? Que às vezes muitos ainda colocam, né, dos ecochatos, né, os ecochatos, ou então que são as ONGs que se beneficiam, e aqueles discursos, né, que aí tem um pouco também nesse aspecto. Isso também é importante, né, porque se ninguém fizer nada, a gente vai estar numa situação até para identificar pesquisa, ciência, né? Tem todo um trabalho aí que tem que ser desenvolvido. Exatamente isso que você falou, Fernando. Eu acho que se a gente deixar, aí a gente só reclama, então eu falo mal ali daquela empresa que polui e aí isso não vai mudar. Então a gente usa mesmo como contrapartida, a gente faz o que a gente pode, a gente faz muita troca com os outros projetos, o que é muito legal. Principalmente, né, na COP, a Paulette que teve presente e conheceu vários projetos, e eu acho que um diferencial do Mantas, graças a Deus, eu falo com muito orgulho, é sobre isso, a gente compartilha, né? A gente tem aí vários, não só de ideias, né, como ferramentas de educação ambiental, mas o Coletivo Jovem, né, teve um encontro também, né, o ano passado, em Cabo Frio, que foram vários projetos dos mesmos patrocinadores que puderam se encontrar, fazer essa troca, que é muito legal. Então eu acho que esses eventos, assim, eles são essenciais mesmo pra gente compartilhar, e não simplesmente só reclamar ou apontar, porque aí fica fácil, né? Claro, é muito fácil chegar, né? Hoje nas redes sociais, é horrível, não sei o quê. Tá, o que você traz como alternativa, né? Qual é a opção que você traz? Nós estamos todos juntos no mesmo barco, né? Exatamente. E essa questão de ficar escondendo e ficar meio que rivalizando as questões não leva a nada, porque a gente está lutando pela mesma causa, pela mesma preservação, pela mesma coisa, e é isso aí, compartilhar e fazer sempre essa parceria é o caminho, porque juntos nós somos mais fortes, né? Exatamente. A gente não consegue, já é um trabalho de formiguinha, já é um trabalho difícil, porque aí envolve sociedade, educação ambiental, né? Um caminho bem difícil, financeiro. E a gente... Vocês têm o apoio da Petrobras. Não podemos esquecer também que a gente tem o apoio do Porto de Santos, que é muito importante. O Petrobras, nosso parceiro, e o patrocinador é o Porto de Santos. É importante aí, porque acho que tem que... E aqui o Jornal em Foque a gente abre espaço também, porque bons exemplos têm que ser seguidos, né, pelas empresas, né? Todas as empresas, claro, cada um com a sua
a sua possibilidade, mas assim, essas grandes empresas têm condições, porque, volto a dizer, investir em pesquisa, investir em ciência, a gente tem a gente tem aqui a Unifesp, o Instituto do Mar, Sim. né? Aliás, como é que existe alguma parceria nesse sentido? Como é que faz? A gente tem trazido vários e vários. O professor Ronaldo é figurinha carimbada aqui, né? Tava lá, ele disse que é lá também. Ronaldo Cristofoletti também. Vocês têm parcerias também com as universidades, né? Os cursos de biologia, Santa Cecília também. Unifesp, Unesp. a rede Unesp Anima também, que era a antiga Unimonte, São Judas, né? São Judas. Né? E aí tem esse Sim, trabalho, com né? certeza. E com a USP, né, que foi onde foi descrita a nova espécie, que a pesquisadora Nayara fez toda a pesquisa dela dentro do laboratório da USP. E é uma também oportunidade. importantíssimo, Sim, né? é importante. O Labec Mar, que fica lá em São Sebastião, lá de Barequeçaba, lá praia de Barequeçaba, foi lá toda a pesquisa de DNA, pesquisa de ponta, aqui no Brasil. Então essas parcerias com a universidade realmente é muito importante. E o projeto a gente sempre busca. Exatamente, né? Acho que a gente torce por isso daí, até reafirmo, né? Eu acho que pelo nosso potencial, acho que o Museu de Pesca poderia ser muito, mas muito melhor aproveitado. Volta e meia, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, né? E o governo do estado, não sei o quê, o governo do estado não tem Museu de Pesca pela sua história, pela sua relevância, poderia ser um grande polo de pesquisas, né? A gente bate nessa tecla, né? Acho que o estado de São Paulo tem um dever com a Baixada Santista ao longo das últimas décadas, né? Hoje a gente tem a Unifesp, né? Mas assim, em termos do estado, né? Sempre fomos preteridos. Dados, obviamente, dados do CIESP mostram que só 15% das vagas nas universidades são públicas aqui na Baixada Santista. Estou dizendo praticamente em Santos, só 15%. Você vai em outras regiões como Campinas, Ribeirão Preto, passam de 40%. E aí onde se faz pesquisa, a gente tem que reconhecer, é na universidade pública. Então você tem o Museu de Pesca, que é um espaço que está aí fechado, né? Fecha, abre, fecha, né? Enfim, e um espaço enorme, um local privilegiado que deveria se pensar aí, né? O governo do estado pensar o que fazer junto com uma parceria aí, ou com o USP, uma Unesp, enfim, potencial tem e campo de trabalho também tem. Sim, bastante. Ainda mais agora que a gente vai ter Túnel Santos Guarujá. Nada contra, mas eu ia falar isso. Túnel Santos Guarujá, beleza, mas aquele museu que é maravilhoso, que pode trazer educação ambiental, ainda mais falando de economia azul. Exatamente. Aquele museu é maravilhoso, Fernando. Fala sobre a raia que tem lá. Tem uma raia manta que foi pega na Laje de Santos. Sim. Pega não, né? Não vamos falar. Ela morreu e pegaram o corpo dela, a carcaça, e trouxeram pro antigo... Pesquisa, né? Foi taxidermizada? Taxidermizada pelo Nelson, que infelizmente faleceu. E ela tá lá exposta. Sim. Tamanho real. Aonde a gente tem Quem isso? pode ver isso daí? Pois tá fechado. Tá fechado. E olha que tá fechado já há muito tempo. Muito tempo. E ninguém fala absolutamente nada. Sim. Ninguém fala nada, né? Cadê? Né? Nossos deputados, né? Cadê? Onde é que tá? Nosso dinheiro que está sendo empregado. Isso daí é tanta reforma, fecha, abre. Estamos aí mais uma temporada. Infelizmente, a gente teve lá, desculpa. Claro, fica à vontade. A gente teve lá recentemente, a gente conseguiu ir lá levar o pessoal do coletivo ano passado. E a gente conseguiu dar um fechado. Continuar fechado. Eu fiquei impressionada com um prédio que está se degradando. Está caindo janela. Aquele prédio é lindo, Fernando. Quantas reformas já não ocorreram? Quanto dinheiro público não foi colocado nesse prédio? E ninguém fala absolutamente nada. É um espaço maravilhoso. Atrás, né? Eu falei do túnel porque assim vai ter um impacto, as pessoas não estão levando em consideração. É uma obra nunca realizada, nunca foi primeira na América sempre do Sul. Prometida, né? Agora vai sair do papel, né? Tudo indica. E aí o que acontece? A gente deveria ter ouvindo os pesquisadores, né? Enfim. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto depois de um rápido intervalo comercial, que essas coisas me deixam totalmente irritados aí em relação a isso. Mas a gente volta depois de um rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque.
Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no Jornal em Foco de hoje, aqui conhecendo muito sobre o projeto Mantas do Brasil, um projeto fantástico aí, que está completando 16 anos aí de atividades aí, com muita informação aí, Mantas do Brasil, projeto que traz aí as espécies das mantas-raias, aí um grande exemplo aí de preservação. Já até o momento já foram catalogadas aqui nas minhas anotações, que eu sou meio bagunceiro aqui nas minhas anotações, 205 indivíduos, né, que foram catalogados. Eu me encontro aqui nos meus papéis, ainda sou dos papéis ainda, com a Paula Romano, que é coordenadora geral do projeto, e a Renata Cosme também, que é bióloga e integrante também do projeto Mantas do Brasil. Antes também tem um vídeo, eu sei que o tempo está curto, mas tem um vídeo que vocês tiveram lá na COP, foi na Praia do Amor, né? Um projeto interessante, muito interessante, né? A Praia do Amor, obviamente, característica é praia de rio, né? Praia de rio. Mas assim, um projeto muito legal aí que vocês estiveram envolvidas aí, né? Nessa... Felipe, quando quiser, fica à vontade aí nesse projeto na Praia do Amor, que está lá no Instagram do projeto Mantas do Brasil. A COP30 está acontecendo aqui em Belém, que é porta de entrada da floresta amazônica. E pela primeira vez colocando floresta e oceano no mesmo eixo, no mesmo sistema. O oceano absorve 30% do CO2 do planeta. Ele regula o clima global e produz mais da metade do oxigênio que a gente respira. Proteger o oceano é proteger a floresta. Juntos, eles fazem parte do mesmo sistema.
Quando você vê essa mensagem na areia, lembra, a mensagem está dada. Oceano e floresta precisam andar juntos. Sem o azul, não há o verde. Essa foi a mensagem que deixamos em Belém. E daqui pra frente, não dá mais para ignorar. Proteger um é proteger o outro. Muito bem, sem o azul não há o verde, né? Tá aí, uma bela mensagem aí. Parabéns por essa iniciativa aí, que ela ecoe aí para outros grupos, outras empresas, nos momentos que a gente sabe, né? Que é a questão, né, do avanço, especialmente no setor agropecuário, e principalmente as florestas, né? Estão sendo cada vez mais, a gente já tem o Pantanal, a própria floresta amazônica, e isso obviamente afeta também a questão, né, da importância dos oceanos, que se não fossem os oceanos, né, a gente talvez a temperatura que a gente está sofrendo seria ainda maior, né, do que a gente está vivenciando diante das velocidades com que as coisas estão acontecendo, né? Vocês são experts aí no assunto, né? Eu só estou aqui para retratar. Mas também a gente tem outras questões. Vocês têm um grande evento que acontece aí no Parque Valongo, dia 31 de janeiro. Por favor, aí, o que as pessoas vão encontrar nesse grande evento no dia 31? O nosso cenário, como a Renata descreveu aqui, nós vamos estar com ele lá, aberto ao público. Vai ter muita educação ambiental com nossos parceiros, tendas de várias atividades, shows e comemorando o aniversário do Porto de Santos. Ah, muito bem. A comemoração aí dentro das comemorações. Dentro das comemorações. É no período do aniversário da cidade, né? Sim. 480 anos no dia 26 de janeiro e também do Porto de Santos, dia 2 de fevereiro, né? Sim. 2 de fevereiro, dizem que o presidente Lula estará aqui presente nesse dia, provavelmente com o governador Tarcísio, para poder aí colocar aí a pá para início do canteiro de obras do futuro túnel Santos-Guarujá. Pelo menos é a expectativa, né? Vamos aguardar os próximos passos nesse sentido, enfim. Então, vão ter várias atividades lá no Parque Valongo. Na área também educação ambiental, como é que vai funcionar? Tudo livre, aberto ao público? Tudo aberto ao público, gratuito, é só chegar e participar. Qual é o horário que vai ser no dia 31? Das 9 às 18. Das 9 às 18 horas. Isso. Lá. E aí as pessoas vão lá, conhecem. Assistem um show. Show de quem? Já tem o nome aí do show? Ainda não. Ainda são surpresas. Surpresa. Tem muita coisa boa aí que vai acontecer também, né? Tudo isso obviamente vai ser divulgado nas redes sociais do projeto também, né? Que é importante aí para as pessoas. Então, lembrando, já tem data marcada, dia 31 de janeiro, né, que calha na semana, um sabadão aí, dia 31 de janeiro, um sábado aí, oportunidade aí para poder participar desse grande evento que acontece ali no Parque Valongo, que também é um projeto muito interessante, né, que trouxe essa possibilidade, né, dessa união da cidade com o mar, né, porque até então a gente tinha esse distanciamento da população, né, com o mar, né? A gente tem a praia e tal, mas com o mar, onde tudo começou na cidade de Santos, lá atrás, lá naquela região do Valongo, enfim, aquelas imediações nesse sentido. E a gente tem uma outra novidade, a gente ficou tão empolgado de falar do Instituto de Pesca, que ficou tão irritante, tão irritado, né? Irritado, porque é impressionante como, né, a gente não preserva a história, que nem vocês falaram, um imóvel fechado, ele se deteriora, sem vida, né, espaço morto, vai se deteriorando e vai ficando mais custoso para recuperar. A verdade é essa. E quem paga tudo isso? Você, ela, eu, todos nós pagamos por tudo isso. Por quê? Né? Fecha, abre, é antigo, que é antigo não vale a pena preservar, né? Enfim, que não falta aí são recursos para tanta coisa, né? Tanta coisa, né? Emenda para cá, emenda para lá. Nossos deputados, manda uma emendinha também, já que o governo do estado não está fazendo o papel dele, manda uma emenda lá para o Museu de Pesca, né? A gente tem os nossos deputados, nossos vereadores, ainda que sem coisa, o que dá para fazer para melhorar aí um belo imóvel desse daí, até fazer pesquisa, volto a dizer, pesquisa atrás desse belo prédio aí, dá para fazer pesquisa também, muito importante. Mas, se infelizmente o Museu de Pesca está fechado, obviamente a sede aí, né, vocês
tem uma novidade aí para 2026, né? Aí esse sim. Vai estar aberto para toda a população, para crianças, enfim. Como é que vai funcionar? Onde vai funcionar? Novidade aí também da sede aí do Mantas do Brasil. Sim, a gente vai abrir um espaço que a gente vai chamar de centro de visitação, a princípio com visitas agendadas para o pessoal das escolas, que vai ser um espaço de imersão mesmo no fundo do mar. Então a gente quer levar a criança a ter essa interação com alguns materiais biológicos que a gente vai ter em exposição, né? Não chega a ser um museu, né, como as peças que tem lá, mas ter um mergulho com óculos de realidade virtual. Mergulho com realidade virtual, tecnologia, né? Fazer uma coisa que ele se sinta mesmo no ambiente marinho. E vai estar aberto no coração do Gonzaga, e a nossa ideia é que seja mesmo aberto assim para visitantes, que legal, e qualquer pessoa que queira ter essa experiência. É bom que é mais uma oportunidade para as pessoas conhecerem o projeto também, né? Conhecer o projeto, como é que funciona. Conhecer o projeto, conhecer um pouquinho mais sobre a espécie, não só sobre a espécie, né? Mas como a Paula falou, a gente vai ter alguns materiais ali, um acervo bem legal. Fica bem pertinho de todo mundo, né? Tá entre ali o canal 3, canal 2, então a gente tá... Ainda é surpresa, a gente espera. Mas agora em 2026 inaugura? 2026, agora no comecinho. Talvez março a gente vai esteja aí inaugurando. Muito bem, aí isso aí não vai faltar aqui também. A Nicole já está atenta aí para a divulgação. Você é convidado, Fernando. Obrigado. A Nicole já está atenta para a divulgação também, porque parabéns pela iniciativa, que todas as iniciativas, a gente tem o Museu do Mar também, né? Tem também um trabalho fantástico realizado, né? O Museu Marítimo, Museu do Mar também, tem que reconhecer, são espaços, né, que foram criados, né, que merecem ser valorizados, né? Isso por parte de associações, ou às vezes por iniciativa própria mesmo, né? E eu volto a dizer, lamento essa questão em relação ao Museu de Pesca, né? Mas enfim, quem sabe alguém que está nos assistindo, alguma autoridade, fala assim, olha, precisamos realmente repensar isso daí, né? Nesse aspecto desse patrimônio, não só da cidade, mas do estado também, nesse sentido. Tem uma outra questão também, obviamente, quando vocês falam, e aí vocês como biólogo, mergulhador, e as pessoas talvez não tenham a dimensão disso, e a gente já está chegando no final, mas eu gostaria de falar a respeito do lixo, né? O lixo que é lançado, o lixo que chega, as correntes marítimas também, que acabam levando, e obviamente o mar vai devolver. Vocês, com a experiência de vocês, os riscos, é claro que o foco de vocês, obviamente, são as mantas, mas é claro que vocês, né, a Laje de Santos não tem esse problema, né? Lixo. Então, já começa a aparecer, que até então não havia, né? Infelizmente. A gente, nossa bandeira são as mantas, Sim, realmente, mas elas vivem no mar, então o nosso foco realmente é o oceano, e é onde vivem todos os animais marinhos. E o lixo, Fernando, é uma questão que, assim, eu acho que é uma questão social, é uma questão de educação mesmo. A gente trabalha com educação ambiental, mas é muito difícil você chegar numa comunidade e falar para ele, olha, você tem que reciclar seu lixo, o cara não tem nem o que comer. Sim. E às assim, vezes não tem nem a coleta, né? Não tem nem coleta seletiva, não tem, então, como eu falei, trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente vai ter, provavelmente para o resto da vida, e a gente faz aquilo que a gente consegue. É uma questão que realmente é bem preocupante. A laje hoje, começa a pergunta, ainda a gente consegue encontrar, sim. Já começa? Já. Não era assim, né? Não era. Eu me lembro que era. Não, às vezes chega alguma coisa lá, a gente navegando. A 40 quilômetros, só para a gente ter uma ideia, 40 quilômetros de distância. A gente passa por alguns bolsões assim que a gente vê de descarte do próprio emissário, né? Sim. Que passa um pouquinho mais além daquilo que estava previsto. Então as tartarugas lá já estão. As tartarugas lá já todas estão infectadas, né? Aquele papiloma que chama? Papiloma. A Rê que é bióloga. Fibropapilomas.
Então, assim, a gente já vê que afeta assim um pouco e ainda não tem, né, o que a gente vê aqui nas praias, claro. Mas já começa a ver. Que preocupa, algo que não tinha 30 anos atrás, né, quando se falava desse santuário, que é um verdadeiro santuário nesse sentido, né, enfim. É triste, mas é uma constatação, questão cultural, educacional, preservação ambiental, não é simples, não é simples, mas precisa ser feito, né? Precisa ser mais do que feito nesse sentido. Paula, Renata, infelizmente chegamos ao final, passa muito rápido, queria agradecer muito a presença de vocês, parabéns pelo projeto Mantas do Brasil, né? Sucesso aí nesse desafio, não só no dia 31 também de janeiro, mas também, obviamente, na inauguração desse grande espaço, que certamente vai ser um sucesso. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece mais uma vez estar aqui, abrir esse espaço para a gente é, sem dúvida, muito, muito legal a gente poder falar e trazer nosso projeto aqui para vocês, Fernando. Nós que agradecemos também, Renata, obrigado também. Muito obrigada, a gente que agradece. É muito importante esses espaços que a gente consegue, né, um pouquinho trazer as pessoas para perto, e o centro de visitação agora, que foi tão sonhado, vai estar recebendo aí, quem quiser, e a gente vai estar continuando aí espalhar sementes. Exatamente, importante aí mais pessoas possam conhecer o projeto aí Mantas do Brasil aí. A gente agradece muito a vocês duas, né, que fazem esse trabalho de preservação, de conscientização aí no caso das mantas raias, mas isso vale para todas as espécies, né? A gente tem que ter respeito, né? Enfim. Porque a gente quer um mundo melhor, a gente tem que começar, já deveria ter começado. Se a gente não conseguir fazer a lição de casa, só vai piorar. Queria agradecer a participação da Paula Romano, que é coordenadora geral do projeto Mantas do Brasil, a Renata Cosme, também bióloga, integrante também do projeto, a Nicole, o Felipe Brandão, também nos trabalhos técnicos também, sempre atento aí, e a você, internauta, telespectador e ouvinte, que participou, acompanhou o Jornal em Foque de hoje. Então, no período de recesso, mas sempre trazendo convidados aí especiais, sempre mantendo você bem informado. Muito obrigado pela sua audiência, presença. Lembrando, reprise às 5 horas da tarde na TV Com e no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tem mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.